harmonia. Juntos nós somos melhores. Isso, pessoal, esse, pessoal, é o tema do mês de fevereiro, onde nós estamos ficando assim, especialistas em amizade. Vocês sabem o que é amizade? Vocês já sabem, né? Vocês estudaram com a tia Cibele na semana passada, então craques. Amizade é quando você usa suas palavras e ações para mostrar às pessoas que você se importa. Então olha lá o que está escrito lá. Amizade. Use palavras e ações para mostrar às pessoas que você se importa. E o versículo desse mês, vocês lembram? Está lá em Provérbios 17:17, que fala assim: um amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Vejam lá, vamos falar de novo? Um amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Certo, então? Então vocês já entenderam que Deus nos fez para viver em amizade. Ele já sabia que a nossa vida assim seria muito melhor. Não é verdade? E na história de hoje, está lá em Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, conta a história de uma grande amizade. Amizade entre Davi e Jonatas. Então, vocês lembram, né? Que Davi ainda era um menino e o rei de Israel era Saul. Mas, Saul não foi um bom rei. E Deus ordenou para que o profeta Samuel fosse lá e ungisse Davi. Isso seria um sinal de que Davi seria o próximo rei. E Davi começou como pastor de ovelhas, vocês se lembram, né? Mas ele chamou mesmo a atenção do rei Saul quando ele enfrentou o gigante. Vocês lembram dessa história? Ele enfrenta o gigante, ele vence a batalha contra o gigante e Saul nomeia Davi para ser o líder dos exércitos, do exército dele. E não só isso, Davi também foi nomeado como um músico particular do rei. Porque o rei Saul, ele era meio nervoso, meio estressado. Então, às vezes, Davi tocava a harpa e acalmava o ânimo de Saul, certo? E Deus abençoou muito Davi. E ele começou a ganhar muitas batalhas, muitas guerras. E não só isso, ele também se tornou o melhor amigo do filho do rei. Porque essa história é a história de amizade, né, que eu estava contando. Então, Davi começou a se tornar muito ilustre lá no reinado de Saul. Além de ganhar muitas batalhas, ele também se tornou amigo de Jonatas, que era o filho do rei Saul. E como ele ganhava muitas batalhas, Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. Muitos ciúmes a ponto de querer tirar a própria vida de Davi. Imagina só. E Davi teve que começar a fugir dele. Mas Jonatas falou assim: não, eu vou falar com meu pai. E lá em Samuel, 1 Samuel 19:4, tem um texto que fala o que Jonatas falou para o seu pai. Ele fala assim: o senhor não pode cometer uma injustiça dessa. O que esse servo fez para você? E ele ficou aconselhando o pai. E o pai falou: tudo bem, eu vou desistir dessa ideia. Eu prometo para vocês. Eu prometo para você que eu vou desistir dessa ideia. E uma das coisas principais da história de hoje é que amigo cumpre promessas. Não sei se no começo eu falei, já não lembro, mas está lá, amigos cumprem promessas. E quando o rei prometeu para o seu filho que não ia mais matar Davi, ele ficou tranquilo. Amigo cumpre promessas, o meu pai vai cumprir a promessa dele. Mas não foi isso que aconteceu. Porque ele falou assim para Davi: olha, Davi, pode voltar lá, meu pai já desistiu de matar você, ele vai cumprir a promessa dele. E Davi voltou, começou a tocar a harpa lá para o rei. De repente, o rei pega uma lança e joga na direção de Davi. E Davi, ainda bem que Davi se fugiu da espada, da lança que ele
joga contra Davi, e Davi, fugiu. Dessa vez, Saul não conseguiu matar Davi. E novamente ele foge. Fugiu, de novo, o seu grande amigo Jonatas vai atrás dele e fala assim: não, Davi, eu vou falar com meu pai e ele vai desistir dessa ideia. Não adianta, o seu pai prometeu, mas ele não cumpre promessas. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fugir. Amanhã eu tenho um jantar para participar com seu pai, mas eu não vou estar presente nesse jantar, eu vou fugir. E Jonatas fala para Davi assim: não, eu vou falar com meu pai, e se ele desistir dessa ideia, eu venho aqui e aviso você. Mas Davi, antes eu quero fazer um último pedido para você. Não importa o que aconteça, mesmo que você acabe com seus inimigos, eu quero que você nunca se esqueça da minha família. E Davi, sim, eu prometo para você que eu sempre vou cuidar da sua família. E Jonatas volta lá, fala com seu pai, e o pai dele fala assim: não adianta, eu vou matar Davi. Não adianta querer proteger ele, mas eu vou continuar com essa ideia. E realmente Davi, teve que fugir. Durante anos, Davi ficou fugindo de Saul. Anos se passaram, até que um dia, infelizmente, durante uma guerra, Saul e Jonatas morrem na batalha. E Davi ficou muito triste, porque o seu grande amigo tinha morrido. Logo então, Davi se torna o rei de Israel. E ele se lembra que, vocês aprenderam, né? Amigos cumprem promessas. E ele tinha prometido o quê para Jonatas? Ele tinha prometido que não importa o que acontecesse, ele ia cuidar da família de Jonatas. E ele já era rei, e ele ficou sabendo que Jonatas tinha um filho que era doente, ele não conseguia andar porque ele tinha um problema na perna. E ele chama o filho de Jonatas. Sabe o nome dele? O nome dele é Mefibosete. Que nome estranho, né? Olha lá, Mefibosete. Era o nome do filho de Jonas. E Davi chama Mefibosete para vir no palácio. E ele fala: não tenha medo. Eu só quero cumprir uma promessa que eu fiz para o seu pai. E eu vou cuidar de você. Você vai viver aqui comigo no palácio. E todos os dias nós vamos almoçar juntos. E Davi cumpriu a promessa que ele fez anos atrás. Assim como Jesus um dia tinha sido prometido, Deus prometeu que mandaria um Salvador. E Deus também cumpriu a promessa. E é assim, amigos cumprem promessas. E o que nós vamos fazer agora? Pedir para Deus para que nós sejamos amigos que cumpram promessas. Porque amigo que cumpre promessa, é como se fosse um irmão, que a gente aprendeu lá no versículo. Vamos orar para a gente pedir, para a gente conseguir cumprir as promessas para os nossos amigos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa história, porque através dela nós aprendemos o quanto é importante nós cumprirmos as promessas que nós fazemos. Não só para os amigos, mas muitas vezes para nossa mãe, para o nosso pai, para as pessoas, ó Deus. Nos ajuda a sermos bons amigos, tipo amigos para sempre. Essa, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.